Tudo bem, Pedro? Tudo ótimo. Como é que vão as coisas, Miguel? Tudo bem. Muito Tudo obrigado bem. pelo convite, viu? Muito gentil. Que isso, gentil da sua parte aceitar. Pedro, queria um comentário seu inicialmente sobre essa operação em Guarujá, que matou 10 pessoas. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele deu uma coletiva hoje pela manhã, em que ele disse que está extremamente satisfeito. Então, a gente já está repercutindo isso. E a gente tem uma armadilha aqui complicada de desarmar, né? Que é esse marketing da morte, em que você tem esses chefes da segurança, o governador é chefe da segurança pública do Estado, ele promove operações muito violentas, e ele acaba conseguindo ter um retorno político considerável. A gente, no Rio de Janeiro, vive essa dialética da morte há muitos anos, e queria saber a sua opinião, como é que a gente pode lidar com isso? A morte é usada como forma de controlar os vivos, né? É a necropolítica, né? Isso no Brasil ele não é histórico assim. Todo mundo fala, mas pobre, preto sempre foi morto no Brasil. É verdade, mas nunca com a tão intensidade, com a instrumentalidade que a gente tem a partir da década de 90, que as minhas pesquisas indicaram, sabe? Onde você tem uma certa pinça entre o aprisionamento em massa de um lado e a necropolítica de outro, ou de um alimenta o outro, né? Você passa a aprisionar pessoas de forma intensa, pequeno tráfico, a guerra às drogas é que iniciou com isso, né? Então você põe lá o menino, ele entra na cadeia, ele para poder sobreviver tem que se filiar a uma organização criminosa, sai de lá um soldado treinado para matar gente, né? E isso também leva a um fortalecimento do aparato de violência estatal e a radicalização do aparato estatal como um mecanismo de guerra mesmo, né? Como produção de medidas de exceção intensa. Né? Uma necropolítica mesmo, né? A máquina de matar. A realidade é que o PM que morre é pobre, em geral preto, fardado, o, entre aspas, marginal ou bandido que eles chamam que morre também é preto, pobre, etc. É preto contra preto, é pobre contra pobre. Né? E essa que é a natureza dessa guerra, né? Mas ela tem essa característica específica, ela é historicamente datada, ela vem e desenvolve um tipo de instrumentalidade que é o processo penal de exceção, que a gente chama, ou investigação de exceção, que depois migra para a política, no caso do mensalão. O professor Gunther Frankenberg, da Universidade de Munique, ele fala, né, o estado de exceção é uma técnica, antes de tudo. Portanto, as medidas de exceção também são uma técnica, né? E o processo penal de exceção é uma técnica. Ele começa a se desenvolver mais intensamente na guerra às drogas e migra para a política, né? Eu não vou ter tempo de falar aqui sobre todos os detalhes dessa técnica, mas uma das características dela é que quem escolhe o inimigo nomeia, e ao nomeá-lo desumaniza, né? Através da atribuição a ele de características generalizantes que tiram dele a individualidade. O conceito do bandido faz isso. O bandido é o sujeito que é desumanizado e, a partir daí, pode ser morto. Surge ao Estado o direito de decidir quanto à sua vida. Por isso que é um mecanismo de exceção. Há uma suspensão dos direitos, inclusive do direito à vida. É o que houve aí, né? Um agir de vingança daqueles policiais, mas que, na realidade, é uma forma de agir do Estado brasileiro, né? Quer dizer, é interessante. Eu estava agora numa live tratando disso, com o Conde, você deve conhecer, né? E o pessoal que estava na live perguntava, mas quem eram as pessoas que foram mortas? Quer dizer, o que está querendo estar por trás dessa pergunta? As pessoas que foram mortas têm passagem na polícia, têm processo. Nada disso é justificador de matar a pessoa. Só uma coisa pode levar um sujeito a morrer na mão da polícia: ele reagir de forma que ameace a vida do policial e que a única forma do policial se defender seja matá-lo. Ponto. Então, o que tem que ser analisado não é quem morreu, é como morreu e em que circunstâncias, né? Então, mas essa pergunta, que é feita no ambiente progressista, já traz em si esse mecanismo ideológico, linguístico, de você desumanizar
um contingente populacional por conta da sua condição social, que são os pobres, né? Há um evidente ódio da pobreza aí, e a sua condição racial, normalmente, também, etc. Né? Então, essa chacina ela é parte dessa tradição reacionária que nós temos, né, no Brasil. É uma tradição antiga, né? É muito triste, mas o que preocupa a gente é que é uma coisa que é difícil vislumbrar uma saída. Isso que é porque há notoriamente um lucro político e a criação de uma armadilha política também para o campo progressista, que o campo nem progressista, o campo humanista, né, vai além até da questão de esquerda progressista, estão pessoas que têm noção de Estado democrático de direito, que é preciso... A gente não tem pena de morte no Brasil, né? Mas o que preocupa é essa dialética da morte, que foi muito forte no Rio de Janeiro, é muito forte ainda, né? A gente viu, por exemplo, como o Cláudio Castro, como ele usou uma operação na favela do Jacarezinho, se não me engano, em que morreu também muita gente, e como ele se fortaleceu politicamente ali, como é complicado para o campo humanista reagir a isso, porque isso é uma coisa que fala um instinto primitivo, né? É como se essa extrema-direita ela tentasse usar, ela sai da política, né? Ela não promove um debate político. Você vê como o Tarcísio de Freitas está explorando esse episódio, né? Então, a saída para isso que é complicado, né? Talvez o Ministério Público, talvez as instituições do Estado brasileiro que não são políticas, né, ou não deveriam ser, como o Ministério Público, ou seja, a forma como a independência que tem o Ministério Público no Brasil e o Judiciário, é missão deles, porque como eles não têm que reagir à opinião pública, eles podem ser contramajoritários, era um momento de ser duro, né? Você vê, porque tudo isso aí é um problema da a polícia brasileira tem preocupado muita gente por estar recebendo influências muito violentas, fascistas, né? Durante todo o período Bolsonaro havia muita preocupação que poderia haver uma espécie de golpe em que a polícia militar teria um papel importante. A gente viu também que no 8 de janeiro a polícia militar desempenhou um papel determinante naqueles acontecimentos, né? Ela deixou ela era responsável pela segurança da esplanada dos ministérios, deixou que as pessoas entrassem, né? Liberou, houve uma conivência. Né? Como você vê o papel do Ministério Público para combater isso? E você vê que ele tem condição, que como ele é hoje, na prática, ele tem condição de combater isso? Não. Não, porque é uma instituição que é contaminada pelo ambiente social, né? Ela não é contaminada, ela faz parte do ambiente social. Ela deveria ter, como você bem frisou, ela e o sistema de justiça deveriam ter uma postura antimajoritária de defesa dos direitos, da civilização, né? Nessas horas. Mas não é o que acontece, porque essa fascistização da sociedade acontece no Ministério Público também, nessa visão pouco civilizada de relação entre Estado e pessoas. Eles são seres humanos, eles são atingidos por esse tipo de circuito afetivo, né? O que é importante dizer, a extrema-direita parte de um pressuposto que é correto, que a política é construída por afetos e não por racionalizações. A razão humana ela é permeada por afetos. Essa divisão afeto e razão ela é mais mítica, própria da modernidade, do que é real, né? Na realidade, é uma coisa permeada por outra. E o fascismo, entre aspas, vamos dizer assim, essa expressão meio genérica que a gente usa, ele apela para uma afetividade muito primitiva, né? Ele dialoga com uma afetividade muito primitiva, né? E muito primária, né? Nós temos que contradizer, eu sou a favor da gente contradizer essa afetividade, né? Veja, os progressistas e a esquerda no mundo teve um papel fundamental. O fascista fala, isso aqui é um óculos, ele vale R$2 no mercado. A explicação é simples, é imediata, todo mundo entende. Só que ela é falsa. O que nós fazemos?
Nós, nos últimos 200 anos, estamos falando, isso aqui tem um óculos, vale R$2 no mercado, mas, no fundo, isso aqui é uma relação social. Né? É algo muito complexo. Eu estou falando que esse objeto aqui é uma relação social. E a gente conseguiu grandes resultados, criou uma bela confusão nos últimos 200 anos. Então, não é impossível você mostrar. Essa questão da violência no Brasil ela é fabricada, nós temos que entender isso. É falso também fazer como a esquerda às vezes faz e dizer que a violência é produto da desigualdade social. É verdadeiro isso? É, mas é uma verdade parcial. Se você pegar outros estados no mundo que têm um padrão de injustiça social, de desigualdade semelhante ao nosso, você não vai encontrar os mesmos índices de violência. São também sociedades violentas. É um truísmo você falar que qualquer sociedade desigual no mundo é violenta. Todas são. O país mais violento da OCDE, os países mais ricos do mundo, é os Estados Unidos, que é o mais desigual. É verdadeiro isso. Mas no Brasil se notam índices de violência maiores do que o que comportaria sua injustiça social. Por quê? Porque desde a década de 90 existe a produção de uma política pública que começa com a guerra às drogas e se espraia por todo o sistema penal, que usa da violência como justificadora da tentativa de fundação de um Estado de segurança no lugar do Estado democrático de direito. O bolsonarismo nasce onde? Ele nasce inicialmente nesse ambiente que é metapolítico, como você falou. É um ambiente fora das razões de disputa de poder, que se dá por razões, vamos dizer, de uma afetividade de justiça primária. Né? Ele nasce na década de 90 naqueles programas vespertinos que expunham publicamente a morte, os corpos dos chamados marginais ou bandidos, né? Que faziam o espetáculo que a necropolítica tem. Né? Isso se inicia ali na produção de uma política pública, que acaba migrando para a política num processo, primeiro do mensalão, depois Lava Jato, depois bolsonarismo. Né? Você vai migrando para a política isso, e acaba adotando uma feição organizada. Aqui na América Latina e no Brasil, é a forma como isso foi feito. Na Europa ocorre também isso, só que em outros ambientes, em outros temas, na questão do estrangeiro, né? Da xenofobia. Né? Recentemente eu vi uma reportagem daquela DW, aquela Deutsche, esqueci agora, empresa muito boa de comunicação. Deutsche Welle, empresa pública alemã de comunicação. Muito boa, né? Ela fez uma pesquisa no leste alemão mostrando como que há metade da população do leste alemão acha que precisa de um governo autoritário, romper com a democracia. Metade. Né? Não é um país como a Alemanha, quer dizer, então não é, mas o Brasil, se fosse educado, seria melhor. Não, a educação não resolve esses problemas, a educação formal. Né? Então, eu acho que nós estamos com um problema grave aqui e grave no mundo. É uma ascensão política de uma extrema-direita que captura uma afetividade que efetivamente existe na sociedade. No caso brasileiro, é uma afetividade real, a insegurança que a gente vive. Só que aponta razões falsas para a insegurança. Como se a razão da insegurança fosse uma postura moral da parte daquele preto pobre. Ele fosse um sujeito desprovido ou provido de uma disfunção moral que leva ele a cometer crimes de forma compulsiva. Né? E que, portanto, você eliminando ele, você elimina o crime. Isso é falso. Não tem outro jeito de tratar o problema, Miguel. Acho que a gente fica querendo encontrar mecanismos. Não, vamos se adaptar a esse discurso, vamos mediar com esse discurso para a gente poder sobreviver politicamente. Não, nós temos que enfrentar esse discurso porque ele é falso. Ele é falso, ele não vai resolver a violência. Ele só vai aumentar a violência porque é através do aumento da violência que se justifica o governo autoritário. Né? Na modernidade, o autoritarismo se funda na ideia de combate ao inimigo. Né? É sempre assim, sempre o discurso é esse. Inclusive do moderno estado de exceção que surge no fim do século XIX. Né? É sempre o discurso do combate ao inimigo. No caso, transformar o bandido. Quando você nomeia alguém de bandido, você o desumaniza. Ele perde as suas características individuais, passa a ser uma categoria negativa, passa a ser o inimigo. Aquele ser desprovido de direitos, inclusive do direito à vida, como nós vimos nessa chacina. Né? E isso justifica a existência de um agir autoritário pelo Estado, que é para combater o inimigo. Só que isso é falso.
Isso não vai resolver a violência. Aliás, esses Tarcísios da vida, eles dependem da violência para existirem politicamente. Então, eles não querem acabar com a violência, nunca vão acabar. Né? Então, eu acho que não tem outro jeito da esquerda senão enfrentar diretamente esse discurso que é falso. Talvez não seja essa a tarefa daquele agente de progressista que vira uma liderança política, vai para o Congresso, porque depende do voto, depende da opinião majoritária, mas é tarefa nossa, sua, como um grande comunicador e intelectual que é, minha, como professor universitário, trazer a público esse debate e apontar a falsidade dele. Eu acho que é isso que nós temos que fazer. Muito bem, Pedro. Deixa eu só ler um superchat aqui, do Esdras Santos. Décadas de Datena e Cidade Alerta, somado às redes sociais, transformando o bolsonarismo em seita religiosa, nos trouxeram até aqui. Exatamente, Esdras. Deixou outro comentário aqui também. Pessoas comemorando o assassinato de inocentes ou não, não importa se morrer alguma criança é efeito colateral, toda guerra morre inocente, e outras atrocidades que o mito fala impunemente desde os anos 90. Muito lúcida essa fala do Esdras, né? Muito lúcida, né? Essa fala do Esdras. Você tem razão, né? Tem que enfrentar. É complicado, né? Você vê, por exemplo, que historicamente, quando regimes comunistas ou socialistas tomaram poder, um dos pontos mais problemáticos foi a questão da segurança pública, tanto que foram obrigados, assim, pelas circunstâncias, né, a se tornarem também muito duros, muito violentos também na questão até hoje, né? Como são até hoje. Cuba é o país do mundo, proporcionalmente à sua população, é o 7º país do mundo em maior aprisionamento, mais que o Brasil. Né? E são prisões que a maioria delas não. E lá não tem violência. Cuba não é um país violento. Né? São prisões para pequenos delitos, por pequeno prazo de tempo que eles têm lá, um regime especial de aprisionamento, para a pessoa que troca, vende dólar ilegalmente, lá, sei lá o quê, e que acaba levando a um grande contingente aprisionado. É um dos problemas que a ilha tem hoje. Né? Então, esse tipo de problema é um problema humano, ele não é um problema. Não, eu pensei também na União Soviética, também. Que tinha um conceito de justiça também muito problemático, e na China também, né? Que eu não conheço tanto o judiciário da China, mas a gente sabe que, por algumas reportagens, que é muito, muito duro também, tem muitos críticos isso tem fundamentos. É um problema complexo, tem vários fundamentos. Um deles, eu acho, é que a esquerda, eu diria, tradicional, o marxismo tradicional, ele não leva em conta os direitos na sua história concreta no século XX. Marx não pôde ver essa história concreta. Os direitos não foram criados por tinta no papel, eles foram produto da luta dos trabalhadores no século XIX, das mulheres sufragistas no século XX, dos gays, dos negros, na luta antirracista. Ou seja, são direitos que foram conquistados na luta concreta, pelo sangue na calçada, e não pela tinta no papel. Né? Marx imaginava o direito como tinta no papel, porque na época dele era isso mesmo. Quem que era o cidadão na época do século XIX? Era o homem branco dotado de patrimônio ou renda. Né? Esse que era o cara que era o cidadão. O trabalhador era considerado dependente desse sujeito, a mulher era considerada titular de direitos, mas os exercia através do marido. Né? Ou seja, isso tudo mudou como? Pela luta concreta dos setores oprimidos. Né? Então, hoje em dia, a gente pensar um modelo socialista é pensar a radicalização dos direitos e não sua extinção. Né? Então, talvez esteja por aí o debate, mas eu não tenho como aprofundar isso aqui agora, amigão, mas eu acho que é muito oportuno o que você falou. Sabe que eu tenho uma teoria, Pedro, queria partilhar ela com você, para você ver se ela faz algum sentido. Você que pensa a questão do direito, pensa a questão da filosofia do direito, né? Sobre... você tem um Código de Hammurabi. Né? Tem dois fatos históricos, eu vou só lembrar aqui rapidamente para explicar minha teoria. O Código de Hammurabi, que é muito interessante, tem a pedra no Louvre, né? com inscrito, com as inscrições, que é interessante que as 5 primeiras leis do Código de Hammurabi, o Código de Hammurabi é famoso porque ele contém um código de talião, que é famoso com o talião, dente por dente, olho por olho, mas ele é maior, é um conjunto de leis muito modernas para a época. Foi muito importante para a estabilidade da Babilônia. As 5 primeiras leis do Código de Hammurabi, ironicamente não, curiosamente, eles tentam regulamentar
a questão do judiciário, né? Os 5 primeiros capítulos são leis contra os juízes. Ou seja, a primeira lei do Código Italiano, do Código Hammurabi, é que se alguém acusar outra pessoa de ter cometido um crime de morte, e aquela pessoa não provar isso, aquela pessoa será executada, né? Ou seja, a falsa delação. E as 5 primeiras leis são basicamente assim na mesma linha. Se um juiz condenar uma pessoa e se revelar que aquela condenação estava errada, aquele juiz vai ter que pagar 10 vezes o valor da multa que ele aplicou, né? E o segundo fato é sobre a origem da lei das 12 tábuas, as leis romanas, né, que também são as primeiras leis escritas do Ocidente, da humanidade, que foram fruto da luta dos plebeus. Os plebeus, eles lutavam e queriam um código escrito, ao contrário dos optimatos, né, os oligarcas, os patrícios, que como eles tinham a prerrogativa, como eles dominavam os cargos judiciais, os magistrados eram, por lei, patrícios, tinham que pertencer ao patriciado. Então, para os plebeus, eles queriam se livrar, eles queriam se emancipar da discricionariedade dos juízes, né? E ter uma lei escrita. Então, essa é a teoria, de que as leis foram feitas não propriamente para combater os crimes, que os crimes já são combatidos pela moral, né? Quem rouba, quem mata, é punido naturalmente, as pessoas sabem que é errado, mas para se proteger do autoritarismo judicial. O que você acha dessa teoria? Isso na realidade é muito antigo, né? Na cultura judaica, por exemplo, é isso, né? Quando surge a lei escrita, diminui a liberdade de eu impor condutas, da autoridade impor condutas. A escrita serve para limitar o poder. Essa que é a essência desse ensinamento, que é muito antigo, né? Quer dizer, e tem um certo sentido. Esse é um debate antiquíssimo e hoje sempre muito intenso dentro da teoria do direito, a liberdade de quem aplica a lei, até onde vai. Tá um debate complexo para levar aqui no ambiente de internet, né? Mas o que eu posso dizer para você é que há um esforço na modernidade que precisa ser valorizado de tentar que a vida, que a sociabilidade humana seja mais civilizada, digamos assim, né? Que ela tenha a forma mais assim colaborativa e menos violenta, menos de disputa interna entre os seres humanos, etc., né? E isso é antiquíssimo na espécie e no gênero humano, eu diria, né? A gente vive sempre na tensão entre desejo e cultura, né? O ser humano é produto dessa tensão, da manutenção da cultura e do desejo que o transforma, né? E também um eterno conflito entre uma afetividade pulsante, talvez pelo fato de a gente ser primatas, que é muito violenta, né? Que convive com mecanismos mentais de tentar amenizar essa violência pulsional que a gente tem, né? Eu sei que a história da civilização na modernidade ela é isso, é uma tentativa de você, através da escrita, reduzir a autoridade de quem tem poder, né? É uma história de os direitos se colocarem como algo acima do poder político e nunca ao contrário, senão você tem um mecanismo autoritário. No campo penal, é a investigação pela ciência e pelo fato e não pela pessoa do investigado, né? Só para lembrar, no fim da Idade Média, começo da modernidade, a tortura se transforma na grande técnica de investigação, é você procurar saber o que aconteceu no passado pelo corpo do investigado, usando o corpo contra ele, digamos assim, né? Isso vai evoluindo. Até hoje tem gente que acha que tem que ser um pouco assim, quando fala, não, vamos aprisionar a pessoa para ela nos delar. Quer dizer, isso é um mecanismo incivilizado, medieval. Existe... Veja, nós nunca tivemos uma vida humana tão acompanhada como hoje, né?
Eu saio da minha casa, eu sou filmado desde o elevador até a rua, todos os lugares. Eu falo uma coisa para você aqui, o celular está me vendendo produto com base no que eu falei, que ele ouviu e captou e transformou isso. Ou seja, nós temos uma vida extremamente acompanhada, a nossa intimidade reduziu muito. Né? Num ambiente desse, não há nenhuma justificativa para você querer usar o corpo da pessoa como instrumento para poder obter provas. A pessoa depõe, quando é investigada, como uma forma de defesa e não como forma de esclarecer fato. É tarefa do Estado esclarecer os fatos através desses mecanismos persecutórios que o Estado tem. Né? Agora, isso aí é uma coisa que é muito evidente, né? É muito clara na civilização. Agora, até hoje, tem gente que acha que isso é coisa de fresco, que tem lá e que matar, né, o bandido. Agora, o que é o bandido? O bandido é alguém que foi processado com direito de defesa, não é alguém que está passando na rua, que normalmente é pobre e preto. Esse é que é o bandido. Pedro, eu quero aproveitar a sua presença aqui para perguntar também sobre, se você puder falar, né? Você é advogado do Eduardo Apio, e todo mundo está muito curioso para saber o que está acontecendo. Ele não foi reintegrado, que a gente já sabe, né? Como é que está a situação do Eduardo Apio, o juiz Eduardo Apio? Um dos casos mais graves de injustiça pública que eu acho que há no país hoje, no caso público, digamos assim. Né? Tem muita injustiça que ocorre no dia a dia aí do sistema penal, mas em termos públicos é extremamente injusto. Num país em que juiz que vende sentença demora décadas, às vezes anos, para ser afastado do cargo, e quando é condenado é posto na aposentadoria, né? Essa que é a realidade. Um juiz que vende sentença, o pior tipo de corrupção que há, o sujeito foi afastado sem direito de defesa, sem processo administrativo então aberto, né? Por uma conduta que ele não praticou, em que há um dos melhores ambientes técnicos do país, que é a Federal de São Carlos, aponta que não foi ele que fez aquela chamada. Né? Segundo, o fato imputado a ele, um telefonema, é suficiente para afastar um juiz do cargo sem direito de defesa num país que protege quem vende sentença. Né? Então, ou seja, é uma situação absolutamente injusta, atípica, que eu acho que, na realidade, o argumento de que ele foi afastado por conta de um telefonema é evidente que é falso. A razão real pela qual ele foi afastado é que ele recebeu denúncias de crime contra a Lava Jato e ele agiu de acordo com a lei, mandou apurar. Então, o afastamento dele faz parte de uma coisa maior, que é um certo corporativismo que o sistema de justiça está tendo, de poder jogar para debaixo do tapete os crimes cometidos pela Lava Jato. Então, até o sistema de justiça está reagindo para isentar as pessoas, para, vamos dizer, procurar restabelecer a inocência das pessoas que foram injustamente atacadas. Mas é semelhante ao que houve na ditadura militar, na transição para a democracia. Procurou-se dar uma compensação no privado, para cada um que sofreu tortura. Então, dá uma indenização para ele e tal, isso se reconhece. Mas o problema público, que é reconhecer historicamente quem é que foi torturador, apontar isso para que isso não se recupere, isso não foi feito, foi jogado para debaixo do tapete. É o que nós estamos tendo agora. Tudo bem, se reconhece que houve abusos na Lava Jato, para efeito de isentar os investigados, os que foram atingidos, provavelmente vão haver indenizações no futuro para as pessoas que sofreram aquele abuso, mas o problema público, que é apurar os crimes cometidos, não com a finalidade de botar ninguém na cadeia, essa é ilusão, é apurar os crimes cometidos para que eles não se repitam, isso é posto para debaixo do tapete. Então, para isso, eles afastam o Apio e estão agora querendo espalhar os processos da Lava Jato por todo o sistema de justiça. É a forma mais eficaz de ocultar o que houve durante a Lava Jato. Há uma ação no interior do sistema de justiça para ocultar os crimes cometidos pela Lava Jato, para jogar para debaixo do tapete os crimes cometidos na Lava Jato. É uma repetição do mesmo método com que se tratou a ditadura militar na ida para a democracia, que agora se mostrou ineficaz, porque está voltando aí o bolsonarismo, os militares todos ativos. Tal. É mais ou menos isso que ocorre, que é sempre feito isso no Brasil. A reparação dos períodos de exceção é feita no privado, no individual, nunca de forma pública. É o que estão querendo reproduzir agora na Lava Jato, e o Apio acabou sendo uma vítima ocasional, né, uma perda colateral nesse processo. É importante afastá-lo porque ele estava agindo de acordo com a lei. Uma operação dessa é absolutamente ilegal, então não se pode ter ninguém que haja de acordo com a lei no caminho aí.
Então afastaram ele de uma forma violenta, abrupta, injusta, né? Absolutamente injustificada, né? E não estão querendo reparar isso. Quer dizer, porque na realidade repor o ar para o cargo é necessariamente você retomar essa dimensão pública, que é o que a lei determina e a Constituição também, da apuração dos crimes da Lava Jato, e se eles não estão a fim de fazer. Então é isso que eu estou colocando aqui claramente. O sistema de justiça brasileiro está comprometido com jogar os crimes da Lava Jato para debaixo do tapete. Reparar individualmente as pessoas, como fizeram com o Lula, mas não realizar uma reparação histórica e pública. Muito bem. Pedro, só mais uma pergunta, já vou liberar você, sobre o próximo desafio do Lula, que é indicar o novo Procurador-Geral da República. Também isso é motivo de muita angústia nacional em função do que ele representa, né, o poder que ele tem. Qual a sua opinião sobre isso? Como deve ser o perfil, na sua opinião, e como deve ser o processo de escolha também? Eu acho que, primeiro, e se eu fosse presidente, eu não me fiaria em listas tríplices, esse tipo de coisa. Isso é o pior erro que tem no sistema brasileiro. A gente confunde república, né? Tanto que nós mesmos da esquerda chamamos isso de republicanismo, e não tem nada de república, com Estado autárquico. O Estado autárquico é o Estado antirrepublicano. É um Estado dominado pelo estamento e não pelo público. O Estado não é res pública, coisa pública. O Estado é coisa do estamento. É um Estado autárquico, ele é da autarquia. Né? Então, você seguir listas tríplices produzidas pela própria carreira de procuradores para escolher seu chefe é um mecanismo próprio de um Estado autárquico e não do Estado democrático republicano. Né? O que é próprio de um Estado democrático republicano? A soberania popular se manifestar na escolha do procurador-geral. Ou seja, aquele que foi eleito pela maioria do povo, pela soberania popular, é quem escolhe alguém que ele acha compatível com o seu ideário para fazer parte daquele cargo. É isso que a Constituição determinou. E a Constituição estabeleceu alguns limites. O primeiro limite, logo que começou a vigir a Constituição de 88, é que tinha que ser advogado. Depois isso sofreu um limite maior, tem que ser procurador da República, que para mim já é um erro. Eu acho que qualquer advogado poderia e deveria ser nomeado para procurador-geral da República. Porque é uma função política, jurídica. Não é só uma função técnica. Que é como é nos Estados Unidos, né? É como é. Não, nos Estados Unidos é eleito. Nos estados, o procurador-geral é eleito. No estado, mas no federal é escolhido livremente. Qualquer advogado, né? Isso. Então, eu acho que isso deveria ser feito. Então, se eu fosse presidente, eu não me fiaria na tal da lista tríplice. E procuraria escolher um procurador-geral comprometido com a Constituição, com os direitos e, dentre outros aspectos, com a apuração dos crimes cometidos pela Lava Jato. Né? Acho relevantíssimo isso. E mais, comprometido com a apuração dos crimes cometidos pelo governo anterior, pelas políticas públicas produzidas pelo governo Bolsonaro que implicaram em crimes graves contra a humanidade, contra o patrimônio público, quer dizer, toda aquela gama de crimes que a atual Procuradoria-Geral da República jogou para debaixo do tapete, arquivando casos do tempo da pandemia, né, arquivando, não apurando adequadamente a questão da compra de imóveis pela família Bolsonaro, não realizando uma apuração intensa do que houve nas estatais, aí que, através de emendas de parlamentares e manipulação de licitação, implicaram em desvio de dinheiro público, ou seja, um procurador da República que cumpra a lei, independentemente de tocar quem toque. Um procurador que tenha compromisso com a Constituição e com os direitos, mas também com o cumprimento da lei, né, próprio da democracia constitucional, que apure esses crimes todos cometidos, tanto pela Lava Jato quanto pelo bolsonarismo. Né? E que, obviamente, por isso mesmo, por ser comprometido com a Constituição, comprometido com a democracia constitucional e sua defesa. Né? Que não seja como aconteceu com o Ministério Público Federal, que quis destruir o Supremo através da sua inação, sem combater os ataques ao Supremo, os ataques criminosos realizados pelo Supremo, que obrigaram o Supremo a ter que se defender, né, num contempt of court, aí, que a gente chama no direito. Então,
ou seja, um procurador-geral efetivamente comprometido com a Constituição, com a democracia e com o cumprimento da lei. Muito bom, Pedro. Muito obrigado pela entrevista. Um abraço para você e boa semana. Muito obrigado, gente. Até logo. Valeu.